Esta é a apresentação da atividade parcial, somos o grupo 10 e o livro escolhido foi O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Falando um pouco mais sobre o autor, James Allen foi um filósofo e escritor inglês, produzindo cerca de 20 obras. Ele diversificou os temas dos livros entre fé, destino, amor, pensamento e espiritualidade. Apesar de não ser muito famoso atualmente, Allen ainda é considerado um dos principais autores do tema autoajuda. No primeiro capítulo do livro, Pensamento e Caráter, James Allen enfatiza que o caráter é moldado pelo conjunto de todos os nossos pensamentos. Faz ainda uma metáfora dizendo que se a semente faz a planta brotar, as sementes dos nossos pensamentos é o que nos faz agir. Nossas ações seriam as flores do pensamento e as emoções os frutos. Isso nos faz refletir sobre momentos e situações que pensamos em algo, logo em seguida julgamos errado, e aí não tomamos atitude, né? Ou não fazemos o que tínhamos pensado. Logo depois, o autor fala sobre o poder da mente, sobre pensarmos sempre em algo puro. Se fizermos isso, não devemos nos preocupar com os males, pois causa e efeito são inseparáveis no âmbito do pensamento. Então, depois disso, fica claro que naquela situação que eu falei sobre pensarmos em algo e desistirmos por julgar errado, para o autor já é um absurdo, visto que esse pensamento nem deveria chegar à nossa mente. Para o autor, o pensamento nobre torna o homem nobre, e o pensamento humilde pode tornar o homem miserável. No final do capítulo, o autor enfatiza que o homem tem o poder de se autodestruir. Ele compara seus pensamentos como um arsenal, que teria tal poder de autodestruição. Contudo, cultivando bons pensamentos, o homem ascende à divina perfeição, e assim se molda seu caráter. Capítulo 2. Efeito dos pensamentos sobre as circunstâncias. Neste capítulo, o autor compara a mente, psique humana, como sendo um jardim que floresce tanto com o que é bom como com o que é ruim, dependendo do que o seu jardineiro escolhe semear, permitir ou não quais sementes se estabeleçam em suas terras, sendo tal jardineiro o homem, que tem o poder de fazer de sua mente um lugar fértil para bons frutos ou uma infestação de frutos danosos. Pensamento e caráter são definidos como sendo uma só coisa, sendo o caráter a manifestação daquilo que vem do mais íntimo do ser humano. Porém, isso não significa que as circunstâncias nas quais o ser humano se encontra em um atual estado são devidas ao seu caráter como um todo, podendo significar tanto um período de reflexões como de aprendizados. Devido a isso, há pessoas que se sentem em desarmonia com o seu meio ou em plena satisfação com ele, sendo situações similares ou não. Isso dependendo de como o indivíduo mentaliza e enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor. A alma atrai aquilo que ela abriga, tanto o que ela ama como aquilo que ela teme. E as circunstâncias da vida são os meios na qual ela recebe o que lhe é devido. Nisso podemos observar que o pensamento se torna ato, e os atos trazem suas consequências. E pelas consequências vêm os aprendizados, e é a partir disso que o ser humano encontra oportunidade para sua evolução ou desventura para sua ruína, pois o homem aprende tanto pelo sofrimento como pela felicidade. Ninguém chega a um lugar de lazer ou até mesmo na cadeia por pura conspiração do destino. Temos como, por exemplo, o criminoso que, sendo o que é, não se tornou criminoso da noite para o dia. Não era pessoa de boa virtude mental há um tempo, pois vinha mecanizando em sua mente pensamentos maus que o levaram para o crime. Deixou de ser senhor de bons frutos na sua mente e deixou levar pelos repetidos desejos de cometer seus crimes. Portanto, o homem é senhor de si próprio e modelador de tudo que o cerca. Não atraem aquilo que querem, atraem aquilo que são, podendo fazer de suas ações e pensamentos seus próprios carcereiros do destino, se forem vis, e acabam aprisionados por si mesmos, ou, se forem prudentes, anjos da liberdade, enobrecidos e libertos. Assim como um certo pobre anseia melhorar sua condição, ele mesmo permanece na miséria, pois tenta enganar o patrão, faltar ao trabalho, reclama de seu salário e se acha incapaz de emergir de sua condição miserável, fazendo com que progrida para uma situação ainda mais pobre, por formular em sua mente os pensamentos que o levaram a agir da maneira que age. Também há o rico que é próspero em bens materiais, porém pena em cuidar de sua saúde e adquirir as mais variadas enfermidades por não se achar capaz ou querer sacrificar seus pendores glutônicos.
Quer ter boa saúde, está disposto a pagar muito por sua melhora, mas não abre mão de tais hábitos, progredindo para uma situação ainda pior. Temos agora um empregador de mão de obra que adota medidas desonestas para evitar o pagamento do salário justo aos seus operários, na esperança de ter mais lucro. Reduz esses salários. Tal empresário está também despreparado para a prosperidade e, quando se surpreender falido tanto no que diz respeito à reputação quanto aos seus bens, lançará a culpa às circunstâncias sem saber que o único responsável pelas condições que se encontra é ele mesmo. Esses três casos refletem a responsabilidade do próprio indivíduo ante sua condição adversa. Ou seja, o homem anseia por melhorar sua condição, mas sua mente não se encontra em harmonia com aquilo no qual ele anseia. Ele não planta em sua mente o fruto que ele quer colher. O ser humano só começa a agir com virtude quando cessa ou ao menos controla sabiamente seus pensamentos injuriosos e suas tendências vitimistas, como, por exemplo, acusar os seus meios e as pessoas ao seu redor como causadoras de sua situação desconfortante. Antes, a sabedoria de uma vida plena se encontra em edificar sua vida em pensamentos positivos, nobres e fortes. Não que a pessoa deva enxergar o inexistente na realidade, mas encontrar oportunidades para benefício e aprendizado das mais variadas situações. Porém, é uma análise superficial dizer que uma pessoa honesta em certos sentidos, por exemplo, passa privações em sua vida porque é honesta demais, ou uma pessoa desonesta em certos sentidos enriqueça, e por isso muitos julgam que uns não progridem por serem honestos demais e outros enriquecem por serem totalmente desonestos, gerando o preconceito de que todo honesto é totalmente virtuoso e todo desonesto é em sua totalidade corrupto, pois o desonesto pode ter virtudes que o colaboram para a sua boa condição e o honesto ter vícios odiosos que brecam seu progresso, e que, portanto, não há no outro. Ambos acabam colhendo seus próprios sofrimentos e felicidades na medida que se deixam agir por seus vícios e virtudes anteriormente plantadas em suas mentes. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, pode ser abençoado e pobre. Bênçãos e riquezas só se juntam quando as riquezas são justas e sabiamente usadas, e o pobre só se torna miserável quando considera sua sorte como um fardo injustamente imposto. Na medida que o indivíduo muda seus pensamentos em relação ao meio e ao próximo, o meio e o próximo se modificam em relação a ele. Ou seja, o autor enfatiza que o homem deve mudar a si mesmo para que possa mudar o universo ao seu redor. E a mudança vem de acordo com o que ele planta em sua mente. Toda mudança requer tempo, como todos nós sabemos. Não será da noite para o dia que colheremos nossos frutos, mas o crescimento deles irá revelar a nova essência cultivada pelo seu jardineiro. Pois é um exercício diário se libertar dos pensamentos maus e os vícios que atrapalham a evolução e a percepção de mundo das pessoas. Pois nutre a vaidade humana encontrar fatores externos negativos nos quais podem ser justificados como responsáveis pela miséria mental e situação adversa no qual um indivíduo possa se encontrar. Como uma frase de Allen já diz, ninguém pode escolher diretamente as circunstâncias de sua vida, mas podemos escolher nossos próprios pensamentos, e assim, indireta porém seguramente, moldar nossa situação. O atual capítulo, sendo este o efeito do pensamento sobre a saúde e o corpo, visa nitidamente a frase que James Allen, na página 24 do livro, cita, que é: pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio, pois realmente a mente e pensamentos influenciam a vida, corpo e realidade. O autor deixa claro que o pensamento é o responsável pela ação. Logo, aquilo que é cultivado na mente se expressa no corpo, podendo ser consequências positivas ou negativas. Pensamentos negativos trazem escolhas, atos e consequências negativas, além de muitos outros frutos e efeitos que esses pensamentos proporcionam. Logo, uma mentalidade ruim danifica com toda certeza a saúde e o corpo. Temos esta frase de Décimo Júnior Juvenal, um poeta e retórico romano, que traduzindo significa uma mente sã e um corpo são, expressando de forma muito clara o que estamos discutindo aqui. E tudo isso é comprovado cientificamente, pois sabe-se que, dependendo do estado emocional e psíquico, o organismo pode gerar reações físicas, como dores ou doenças, em um processo que é conhecido como somatização. Quando ocorre a somatização, o medo pode causar um batimento cardíaco, a preocupação proporcionar uma doença, além também da ansiedade e depressão, ou outros malefícios, pois nosso corpo fala e expressa as dores da mente. Então, é de extrema importância termos ciência que o que consome a mente, sem dúvidas, controla a vida.
e o autor, como um dos maiores pensadores e divulgadores do mentalismo de todos os tempos, rodeia a psicologia, incluindo assim o termo psicomágico, que na expressão mais comum pode reportar-se, como já introduzido anteriormente, ao quesito da origem psicológica de determinadas doenças orgânicas. O corpo e a mente coexistem como um todo, logo é indispensável levar em consideração aspectos emocionais e cognitivos, pois muitas vezes esses que são os motivos das doenças. Logo, pensamentos negativos e sujos, além de proporcionarem malefícios físicos, fazem com que as escolhas do dia a dia sejam maléficas também. E de nada vale mudar a rotina ou a alimentação para algo mais saudável se os pensamentos não forem mais saudáveis e limpos. Porque com certeza faz toda a diferença uma mente positiva e controlada. Desta forma, é extremamente necessário pensamentos sadios para uma vida com hábitos, escolhas e saúde sadia, pois tudo isso vai muito além da idade e experiências. Quem faz e traz uma boa vida ao indivíduo é ele mesmo. Logo, realmente o homem é aquilo que ele pensa. Nesse capítulo, o autor busca expressar a importância do pensamento e a questão do objetivo. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma situação que elas não têm um objetivo na vida. Lembra aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Mas para aquelas pessoas que não querem deixar a vida levar elas e querem realmente conquistar as coisas importantes na vida, elas devem fazer um alinhamento, uma conexão entre os seus pensamentos com seus objetivos. Um exemplo na prática é o próprio curso de graduação que eu estou fazendo, porque eu tenho o objetivo de ter um emprego bacana, um emprego estável, trabalhar talvez numa grande empresa. Estou alinhando meus pensamentos, minhas ações com esse objetivo, fazendo a faculdade, estudando muito, para eu conseguir ter uma realização inteligente lá na frente. Continuando, James Allen toca num ponto que eu achei muito importante. Ele afirma que todo homem ele deve conceber dentro de si um objetivo legítimo, e esse objetivo ele deve ser o centro dos seus pensamentos, e ele deve dedicar todas as suas forças em prol desse objetivo maior. Para poder ilustrar melhor, tem pessoas que têm um objetivo legítimo, como por exemplo, ter uma grande empresa, divulgar a sua marca, como por exemplo Steve Jobs, que trabalhou como um leão para criar a Apple, a questão da tecnologia, ser o primeiro a deixar a sua marca no mundo, dedicou todos os seus esforços. Você tem pessoas que têm o objetivo de levar a palavra de Deus, vivem em função da palavra, como por exemplo pastores e padres que amam a palavra, aquilo que fazem. Você tem pessoas que têm como objetivo levar alegria para pessoas e dedicam ao máximo para fazer isso, como por exemplo Carlos Alberto de Nóbrega, Didi. Todas essas pessoas que eu comentei, ela possuem em comum, todas têm um objetivo na vida e vivem a sua vida para alcançar esse objetivo. Um outro ponto que o James Allen comentou que me marcou bastante foi a questão da força na mente. Por isso que eu coloquei a imagem da Maró, que é a força da inteligência, que a força na nossa mente, a gente só vai conseguir obtê-la através do esforço, da repetição, através da prática. Porque a nossa mente é como um músculo, ela precisa de exercício. Então eu só vou conseguir ter uma mente forte quando eu praticar, quando eu tiver um objetivo, quando eu focalizar nesse objetivo com todas as forças da minha mente, quando eu dedicar todas as minhas forças para alcançar aquilo e tentar mais uma vez, mais uma, ser determinado. Somente assim eu vou conseguir ter uma mente forte. E para finalizar, devemos ter cuidados com os paralisadores de objetivos e de futuro, que são a dúvida e os medos. O medo não vai levar para lugar nenhum. Dúvida a gente vai conseguir vencer através de conhecimento, e vencendo a dúvida e o medo, a gente vai conseguir conquistar as coisas importantes na vida. No mais, é isso, e vamos para o próximo capítulo. Entramos agora no capítulo intitulado O Fator Pensamento na Realização. O poder da mente, o poder do pensamento, a psicologia do pensamento positivo, entre outros temas relacionados a esse assunto, estão sendo abordados desde a filosofia antiga. Atualmente tem crescido o número de buscas em relação ao tema, onde existem diversos livros best-sellers que abordam esse assunto. Provavelmente você já ouviu ou leu algum desses livros, ou
ou assistir alguma palestra ou vídeo relacionado a esse tema. Segundo Allen, tudo que o homem realiza ou deixa de realizar é resultado direto dos seus próprios pensamentos. Então, cada indivíduo deve ser responsabilizado por sua própria jornada. Suas qualidades, seus defeitos, suas vitórias, seus fracassos, eles estão diretamente relacionados a como você pensa de si mesmo. Você já deu conselhos para alguém que não queria recebê-lo e a pessoa continuou cometendo os mesmos erros? Ou você já recebeu conselhos e ignorou e continuou persistindo no erro? Pois é, Allen diz que se alguém forte tenta ajudar alguém fraco, não adianta nada, a menos que o fraco queira ser ajudado. E mesmo assim, a pessoa fraca deve reconhecer as suas limitações e adquirir para si a força que admira no outro. Aí entramos no questionamento. Se o pensamento é fator direto para a realização daquilo que almejo, existe uma maneira de controlar minha mente? Allen deixa claro que o equilíbrio no pensamento é o caminho. Afinal, se você não controla nem seus próprios pensamentos, como irá gerenciar um negócio ou assumir uma responsabilidade? É natural para o homem que seus pensamentos se voltem para o seu instinto de egoísmo. Porém, você precisa sacrificar essa parte de si mesmo e desenvolver planos a fim de atingir um objetivo. Fortalecer essas resoluções e a autoconfiança é fundamental. Como dizem os coaches e a galera do LinkedIn, molde seu mindset. Para o desfecho do capítulo, o autor salienta que, após o homem ter conhecimento de que ele é o fator principal para alcançar seus objetivos, onde o ponto de mudança é elevar seus pensamentos e virtuosidades, ele consegue alcançar suas vitórias. Então, as realizações, seja no mundo empresarial, intelectual ou espiritual, são resultados diretos dos seus pensamentos. Quanto mais virtuoso o seu pensamento for, maior serão as suas realizações. Neste capítulo, James Allen aborda visões ideais. Ele inicia o capítulo com a frase: os sonhadores são os salvadores do mundo. O que ele quer dizer na realidade com essa frase? Ele quer dizer que são os sonhadores que sustentam os homens com as suas aflições. São os sonhadores que devemos nos encorajar e seguir vivendo. É nos sonhadores que a sociedade vive. Allen nos diz: compositores, escultores, pintores, profetas e sábios são aqueles que deixam o mundo bonito, pois é neles que a sociedade encontra o diferencial. Aqui ele aborda um pouco do tema visão. E a visão é aquilo que devemos alcançar. Então ele usa 3 exemplos aqui de pessoas que para ele alcançaram suas visões, belas visões. Colombo com a sua visão de encontrar o outro mundo, Copérnico com a sua visão de outros mundos e universos ainda maior, e Buda com a sua visão de paz perfeita. Neste caso, 3 indivíduos com belas visões que para Allen realizaram-as. Visão é a promessa do que um dia você será. Seu ideal é a profecia daquilo que você um dia finalmente revelará. Aqui ele utiliza um exemplo. Um jovem duramente oprimido, trabalhando em uma oficina com condições insalubres. Ao mudar seu ideal de vida, adotando uma visão com mais liberdade, aquele ambiente já não cabe mais nele. Ele vê que aquilo já não é mais para ele. Então ele cresce e abandona aquele lugar. Ele tem um novo potencial. Anos mais tarde, com um pouco mais de idade, aquele jovem volta àquele local e vê que ele realmente alcançou a sua visão. Ele se tornou o seu ideal da juventude. Pessoas ignorantes e de más concepções veem algum sujeito crescendo na vida e logo atrelam esse caso ao acaso, à sorte. Allen nos diz que não existe sorte, porque essas pessoas jamais iriam olhar as provações, as quedas, o sofrimento da pessoa que está subindo na vida. O crescimento desse sujeito não tem nada a ver com acaso. Como diz Allen, essas pessoas não compreendem o processo, mas só percebem o resultado e chamam-no acaso. Em todas as atividades humanas existem esforços e resultados, e a intensidade do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. Allen deixa bem claro que o acaso não existe. Apenas o esforço, e assim, quanto mais esforço, mais resultado, pois o esforço, a intensidade do seu esforço é a medida do seu resultado,
é que trará os benefícios para si. Dons e demais coisas são ligadas ao apenas o seu esforço. Neste último capítulo, vamos falar sobre serenidade, que é o último conceito que Arthur cita no livro. A serenidade do pensamento é algo que só é alcançável com um trabalho muito forte de autocontrole da pessoa, e ela é considerada pelo autor como uma das características mais importantes que uma pessoa precisa ter, porque apenas com a serenidade é possível ela ser uma pessoa equilibrada mentalmente e ter mente forte para lidar com sucesso os mais variados desafios que forem impostos pela vida com o tempo. Um exemplo bem claro da importância da serenidade é quando você está passando por uma situação difícil ou de estresse e as pessoas falam para você dar uma respirada funda, contar até 10 ou qualquer coisa nesse estilo para que você possa recuperar a sua calma. E mesmo que não possa não parecer, isso já te ajuda muito, porque depois é possível que você acabe vendo as coisas sob nova perspectiva, enxergue alguma solução que não tinha pensado antes, ou simplesmente consiga forças e resolução para lidar com esse desafio. Além da serenidade de servir para si mesmo, ela também influencia e muito o sucesso das pessoas com as outras pessoas também. Porque normalmente você prefere e se sente mais confortável em falar com pessoas mais tranquilas, mais serenas, do que com pessoas com comportamento explosivo ou que estão visivelmente em estresse. Porque inconscientemente a pessoa serena ela exibe confiança, exibe sucesso, exibe também bem-estar ao seu redor e acaba atraindo as pessoas para si por causa dessas qualidades. O autor também diz que a serenidade ele é algo raro de se encontrar, porque normalmente as pessoas não têm autocontrole suficiente para serem serenas, já que, afinal, o autocontrole ele é difícil e só é possível com uma grande dedicação da pessoa. O problema é que a falta de serenidade pode muito bem ser um possível motivo de muita infelicidade das pessoas, porque sem serenidade, somente ela se torna mais fraca. E sendo mais fraca, você se sente mais abatido, se sente com menos força de vontade e até menos capacidade de lidar com os problemas, o que por sua vez acaba gerando mais infelicidade e acaba virando um ciclo vicioso. Para finalizar, quero só repassar aqui uma mensagem encorajadora do autor, que se você não possui serenidade, fique tranquilo. Ela existe dentro de você, mas ela ainda está adormecida. Para acordá-la, basta que você siga os princípios de uma mente serena, em que o autocontrole é a força, o pensamento reto o domínio, a calma o poder, e dizer ao seu próprio coração, aquiete-se e fique em paz. Bom, com isso a gente finaliza a nossa apresentação do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, por James Allen. Muito obrigado a todos por prestar atenção e a gente se vê na próxima. Até mais!